No vídeo anterior, pessoal, a gente configurou o proxy e agora nesse a gente vai subir o Authorization Server de fato, configurar os hosts, tanto o público quanto o host MTLS, testar depois o DCR aqui via Postman e também mudar o banco de dados para um banco de dados DynamoDB para mostrar aqui parte das configurações, tá bom? Então, começando o trabalho aqui, primeiro vamos se logar no servidor do Authorization Server, a gente vai precisar baixar o servidor e executar ele aqui. Então, copiar o repositório dele, fazer um git clone aqui na pasta do usuário. Feito o git clone, a gente já poderia subir, tá? Então ele já vamos instalar as dependências. E aí depois a gente já poderia subir aqui o servidor, tá? Mas só um ponto de atenção. Já que a gente está usando um host externo, não está rodando mais como desenvolvimento, com host localhost, a gente tem que fazer uma pequena alteração que é o issuer, que é um atributo que é declarado dentro do endpoint de well-known, tá? Então, já vou fazer a alteração aqui no arquivo .env. Tem uma série de informações aqui que a gente pode editar para alterar o comportamento. Inclusive, esses prefixos que eu utilizo, que é AS e MTLS-AS, também podem ser alterados. Existem instituições que eu vejo que eles usam OFB de Open Finance Brasil e OFB-MTLS. Então, você poderia fazer essas alterações aqui, tá? A variável que a gente vai alterar é essa variável aqui do issuer. Ela tem que ser o FQDN do endpoint público, tá? O que não é MTLS. Então, o nosso endpoint público, nesse caso aqui dessa demonstração, é o domínio Ranieri DevBR, tá? Então, AS Ranieri DevBR. Nesse momento, é essa a única alteração que a gente vai fazer aqui. Depois a gente volta nesse arquivo para alterar o banco de dados, tá? Por padrão, a gente está utilizando um banco de dados em memória aqui, tá? Então, vou deixar o servidor rodando aqui. Agora a gente volta para o proxy, tá? E aí, lá no proxy, eu fiz uma pequena edição no arquivo hosts para facilitar o apontamento para os demais servidores, tá? Então, vou mostrar essa alteração que foi feita, que é a inclusão dos outros hosts aqui para facilitar o apontamento dentro do arquivo, tá bom? Então, eu já coloquei qual que é o IP do meu servidor, por exemplo, de Authorization Server, para eu utilizar esse hostname e facilitar nas declarações, para não fazer declaração por IP, que ficaria um pouquinho mais feio ali, tá? E já deixei declarado também aqui o host que a gente vai usar no futuro, que é o da API de pagamentos. Então, só para deixar claro que eu já fiz esse apontamento aqui no arquivo de hosts para facilitar esse ponto. Então, agora é voltar às edições do arquivo do Nginx. Então, vamos fazer as declarações que faltam neste arquivo de configuração. Inicialmente, a gente tinha deixado aqui só uma demonstração, tá? Tem um outro projeto que eu já deixo lá um esboço de como deveria ser essa declaração para Open Finance, tá? Então, agora que eu não vou utilizar mais essa declaração padrão aqui, eu vou deletar o que já está aqui. Então, vou deixar sem esse server declarado. E vou mostrar para vocês o repositório que tem essas declarações, que é o repositório do proxy, tá? Já tem um arquivo Nginx lá, ele não está completo, ele tem só as tags de server, que são as tags que devem ser declaradas, tá bom? Então, vou começar copiando pelo host sem MTLS. E lá no servidor a gente faz as alterações que precisam ser feitas. Então, voltando aqui, vou colar. Está aqui a declaração. Então, primeiro ponto que a gente vai ter que editar aqui é esse hostname, né? Não é mais localhost, então é o endpoint público.
Tenho que fazer a correção também aqui de onde estão os certificados, tá? Que a gente já tinha no arquivo anterior, mas como a gente excluiu, PKI Nginx. Para o meu caso aqui é fullchain.pen e também PKI privkey.pen, certo? E aqui também ele já está fazendo a redireção para todos os endpoints que são necessários, tá? Então, o endpoint de well-known, tem um endpoint de interaction, que esse endpoint é só para demonstração, tá? A gente vai usar isso daqui para passar nos testes da OpenID, então a gente vai deixar por enquanto, mas no cenário de produção, que você esteja redirecionando a aprovação de consentimentos para o seu front-end, você pode remover este trecho aqui, tá? E o auth, que é o endpoint de redirect para a sua instituição. E aqui embaixo você tem que fazer a alteração de qual host está atendendo o hostname lá do servidor de autorização, tá? Como eu mostrei no meu arquivo hosts, é justamente esse nome que eu defini lá e ele está ouvindo na porta 3000, que é a padrão. Então eu não preciso alterar aqui. Se você fez alguma alteração diferente no servidor de autorização, você pode fazer essa alteração, tá? Para garantir que o arquivo está correto, vou rodar o comando nginx-t. Aparentemente tudo certo. Então vou reiniciar o serviço. E vamos fazer o teste via browser para ver se ele já está buscando o novo endpoint. Olha lá. Estou dando F5 aqui, está funcionando. Se eu colocar a mesma coisa no Postman, para quem viu o primeiro vídeo de como rodar no desenvolvimento, tem esse projeto lá, tá? A gente só tem que editar a variável do host, porque por padrão a gente está apontando para o localhost aqui, né? Então já vou fazer a alteração aqui para ele buscar agora do hostname público, né? Opa. Agora está buscando do hostname público. Vamos voltar aqui para as collections. Vamos fazer uma chamada. Olha lá, já está funcionando, tá? As chamadas de diretório, tanto de token quanto software statement assertion, vão funcionar, tá? As de DCR ainda não, porque a gente não declarou o endpoint de mutual TLS, né? Então, ele não vai encontrar. É o que a gente vai fazer agora. E aí depois a gente volta aqui. Então, vamos continuar aqui a edição do nosso serviço, a edição do Nginx. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Eu vou copiar do projeto do proxy o host de mutual TLS. Então, vamos copiar aqui até o final aqui desse host. Vamos declarar aqui. E agora vamos fazer as edições necessárias. Bom, primeira edição necessária, o endpoint de mutual TLS. Então vamos fazer a mudança aqui do final do domínio. Tem a parte dos certificados, tá? Lembrando que para o caso de homologação, que é o caso que eu estou colocando aqui agora, você pode utilizar um certificado que você possua já. No caso que eu estou usando Let's Encrypt, cenário de produção, esse host do Mutual é o que você deve substituir pelo certificado de servidor, que é um certificado ICP Brasil, tá? Como eu vou utilizar o mesmo certificado, eu vou deletar essas duas linhas e vou copiar das linhas de cima, que já estão configuradas. Então, colei aqui. Em um dos vídeos eu falei sobre a chave RSA, quando ela é criada no Let's Encrypt ou em qualquer outro lugar, tá? Tem que ser RSA por causa dessas ciphers aqui que são utilizadas, que são as únicas permitidas pelo FAP, tá? Se não for uma chave RSA,
vai dar problema justamente nesse ponto aqui, porque algumas delas não vão ser permitidas, e aí vai dar problema no teste. Tá? Vou pular esse trechinho aqui, a gente já vai falar dele. Antes, embaixo, novamente, declarar aqui qual que é o host do Authorization Server, mantém o mesmo do host de cima, tá? Mesma porta. E esses são os endpoints protegidos por Mutual TLS. Tá? O token, request, user info, registration e revoke. Quando está se fazendo Mutual TLS, significa que o servidor que está recebendo a chamada, ele também vai verificar se quem está chamando possui um certificado válido. E é aí que entra essa linha aqui, que ele tem as cadeias que são permitidas para emitir certificados de Open Finance, tá? Que em produção são as 4 entidades atualmente homologadas, e no caso de Sandbox, o diretório é o homologado para emitir essas certificações, tá? Mas essas certificações, essas certificadoras, elas podem mudar com o tempo, mudar a cadeia, entrar novas, tá? Então tem um projetinho que eu criei que faz a leitura de um endpoint do diretório de participantes e já gera esse arquivo automaticamente, tá? Então a gente vai utilizar esse projeto aqui para ele já criar esse arquivo para a gente. Eu já vou fazer a alteração do local aqui para deixar pronto. Então eu vou colocar no mesmo diretório dos demais, que é no etc pki nginx, e o nome dele vai ser sandboxissuers.pen, tá? Então, feito isso, vou salvar. Se a gente rodar agora o comando para verificar se está tudo bem, deve dar um erro, porque o certificado ainda não existe, né? Esse de Sandbox Issuers, a gente não criou ele ainda. Então, vou fazer o clone desse projeto também e vou pedir a geração para Sandbox, tá? Então, vamos clonar o repositório aqui. Esse projetinho é bem simples, então ele nem tem dependências ali. Tudo que você precisa fazer é rodar o index e falar se você quer Sandbox ou, se for produção, Production, tá? Então, vou rodar aqui para Sandbox só para mostrar, ó. Ele já gera toda a cadeia aqui, tá? Eu vou gerar esse arquivo e vou direcionar ele aqui para um arquivo de saída. Então, sandbox issuers.pen, que foi o nome que a gente colocou até no Nginx. E agora a gente tem que copiar esse arquivo lá para a pasta que o Nginx está esperando. Então, vamos mover esse arquivo para etc pki nginx. E agora vamos rodar o nginx-t para ver se ele tá tudo bem. Ó, tudo ok. Então, vamos restartar o serviço agora. Prontinho. Agora deve estar funcionando os nossos endpoints de Mutual TLS também. Antes de rodar a chamada de Mutual, a gente tem que declarar o certificado que vai ser usado para essa chamada do Mutual, tá? Então, da mesma forma que a gente tinha feito para MTLS AS localhost, agora a gente tem que fazer para o hostname público. Então, já vou fazer essa declaração aqui. Selecionar a chave pública. Vou usar qualquer cliente que eu já tenho aqui. A chave privada desse cliente também. Prontinho. E agora vamos fazer a execução inteira para ver se dá certo. Então chamei o elnom para ele copiar os endereços. Vamos gerar token no diretório, client assertion no diretório e tentar fazer o create no nosso servidor, que é o DCR de fato. Olha lá, funcionou, 201. Ele está chamando lá o servidor mtls as ranieri devbr/reg, que é o endpoint de registration. Então, só mostrando aqui os demais endpoints, leitura, edição e
exclusão do cliente. Tá? Isso está sendo feito tudo em banco de memória. Tá? Vamos trocar agora isso para utilizar, por exemplo, um Dynamo. Tá? Então, vou só mostrar para vocês que eu já tenho a tabela criada aqui. Ela está vazia, não tem nenhum registro nessa tabela no momento. Então, vou fazer a alteração lá no servidor do Alt Server. Então, vou derrubar esse servidor aqui e vou fazer a edição do .env. Lá no final dele, tem aqui as opções. Né? Então, a gente, por padrão, está usando o banco de memória. Eu vou trocar para um DynamoDB. E aí aqui eu tenho que copiar as chaves e o nome da tabela criada para acessar. Tá? Então, já tenho esses valores aqui copiados. E eu vou só colar as informações. Já avisando, obviamente, que essa chave aqui vai ser excluída depois da gravação desse vídeo. Então, não vai adiantar dar pause e copiar as credenciais, tá? Vamos rodar novamente. Tudo ok. Então, vamos ver se vai funcionar. Primeiro, só mostrar de novo que está vazia a tabela. Não preciso do nome de novo. Vou chamar de novo o diretório para garantir que tenho tokens válidos, um client assertion válido. E vou mostrar um create. Olha lá, criou. Então, se tudo deu certo, é para ter novos registros aqui na tabela do Dynamo. Olha lá, criou o cliente. Então, tudo funcionando e agora com informações em um banco persistido para facilitar depois as execuções dos testes da OpenID. Antes de fazer o teste da OpenID, a gente ainda tem que levantar mais um serviço que são as APIs de pagamento, pois os testes dependem de ter alguma API de Open Finance de pé. Então, no próximo vídeo, a gente faz isso. Valeu!